Olá pessoal, bem-vindo aí a uma das nossas últimas videoaulas para tratar do ensino FTM, do ensino de língua portuguesa. Nessa videoaula, que vai ser uma das últimas, eu não posso deixar de lado o público-alvo do atendimento educacional especializado, AEE. É importante que sempre que nós nos dispomos a discutir metodologias de ensino, nós tenhamos um olhar atento a essa comunidade de minoria linguística, muitas das vezes, de minoria no sentido de materiais de aprendizado, minorias no sentido de poder, de fala, de voz. É importante que nós tenhamos atenção a eles, para que nós possamos ser professores mais plurais, mais inclusivos e mais acessíveis. Esse tópico é muito importante, mas infelizmente ele nem está explicitamente posto no inventário das disciplinas, mas nós como professores temos a flexibilidade, o poder de ir além daquela proposta escrita no currículo, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, o público-alvo do atendimento educacional especializado, pessoal, é um público que vocês já perceberam na prática de vocês que não funciona, usar essa palavra, ele não funciona como os demais alunos. Ele tem todas as capacidades, ele tem toda a possibilidade de adquirir os conhecimentos dos outros alunos, mas o caminho, a metodologia, provavelmente, na maioria dos casos, não vai ser o mesmo. É necessário, então, que o professor ele repense a metodologia, o método de trabalho dele e desenvolva técnicas específicas para conseguir contemplar esse aluno. Então, vamos fazer primeiro uma discussão teórica. Eu vou apresentar alguns exemplos aí para vocês e, a partir desses exemplos que eu estou apresentando aqui, vocês vão começar a refletir mais sobre essa sistemática de ensinar a língua portuguesa a esses alunos. Como eu disse para vocês, vamos pensar aqui numa deficiência muito recorrente na escola. O aluno com deficiência auditiva. A deficiência auditiva é super recorrente. Provavelmente você deve ter algum parente ou alguns dos seus avós, alguém mais velho na tua família que já tem essa deficiência auditiva. Vamos pensar que essa pessoa comece um processo de escolarização agora. Para a pessoa com deficiência auditiva, trabalhar oralidade, escrita e leitura, será algo tão tranquilo assim? Será que não haverá restrições nesse processo? Sim, haverá algumas pequenas restrições e isso vai depender do grau de perda auditiva, do tempo de perda auditiva que essa pessoa tem, dos conhecimentos prévios que essa pessoa adquiriu com relação à oralidade, à escrita e à leitura. Uma atenção é que esse indivíduo, você pode sim conseguir trabalhar os 3 eixos com ele, mas é normal que esse indivíduo ele tem algumas dificuldades muito maciças no processo de escrita, por exemplo, porque nosso sistema de escrita é muito baseado na fonética. Existem alguns elementos tênues da oralidade que são recorrentes na escrita que às vezes essa pessoa com deficiência auditiva não pega com tanta facilidade. E aí, a oralidade pode ter alguma complicação, porque a pessoa ela aprendeu, talvez ao longo dos anos, de maneira muito artificial, a língua portuguesa, na sua modalidade oral, escrita ou na leitura. Então, é importante você ter atenção que essa pessoa ela vai ter esse pequeno entrave, mas isso é tranquilo, tá bom? E reforçar um lembrete que está a vida toda no trabalho que tem que ser discutido em todo o trabalho escolar, a vida toda do aluno na escola. Questões relacionadas a bullying, pois é normal que quando essa criança esteja no processo de escolarização, ela erre mais algumas palavras, o que pode fazer com que os colegas desenvolvam ideias como essa pessoa tem uma fala estranha, essa pessoa é gaga, ela é fuém. Cuidado com esses termos.
Tente perceber na sala de aula os alunos que carregam esses conceitos para você, de maneira direta ou indireta, conseguir melhorar, adaptar essa questão e passar uma ideia de que aquele colega tem sim uma dificuldade, que não é legal ficar fazendo apontamentos. O aluno com deficiência auditiva, para você fazer um bom trabalho com ele, é necessário que você utilize textos visuais com o uso de muitas imagens, que você abuse e use da semiótica, que é a tradução de materiais da língua escrita para a linguagem visual. Então, se você tem, por exemplo, que trabalhar um texto sobre dança, você tem a dança também, que reflete uma ideia sobre o plano, o conteúdo que você quer trabalhar. Você quer trabalhar teatro na sala de aula, um conto teatral. Você tem Charlie Chaplin, que tem toda uma linguagem corporal que pode ser traduzida. Então, há muitas maneiras de você adaptar. Agora, pessoal, quero que você atente a uma coisa. Nem todos deficiente auditivo é surdo. Como eu até disse para você no iniciozinho. O teu avô, que pode ter tido uma perda auditiva gradual, não é surdo. Tem uma diferença, tá? E ela tá muito ligada ao uso ou não da língua de sinais. Então, para esse aluno aí que eu tô falando, deficiente auditivo, vou deixar essas 3 orientações pequenas, que é usar muito da visualidade, do uso de imagem, textos com a visualidade, utilizar a semiótica, que é na possibilidade de você retraduzir essa atividade para uma modalidade de dança, pintura, teatro mudo, você desenvolver esse tipo de adaptação e utilizar bastante da linguagem corporal, das diversas formas de linguagem, né, para o desenvolvimento desse aluno. Tranquilo? Falei aqui do deficiente auditivo. Vamos falar agora do surdo. O surdo, gente, é diferente do DA, apesar deles poderem ser o mesmo sujeito. O surdo ele já vai utilizar tanto o visual, como o DA utiliza, mas principalmente o surdo vai utilizar a língua de sinais. O surdo, normalmente, ele, por necessitar da língua de sinais, é provável que ele tenha uma dificuldade mais marcante na oralidade, na escrita e na leitura. A oralidade com o sujeito surdo, normalmente, você não trabalha, porque é um trabalho muito técnico, que quem é capaz mesmo de desenvolvê-lo com bastante fluidez é o fonoaudiólogo. O nosso amigo fonoaudiólogo, que está muito ligado na área educacional, é muito comum que as escolas tenham até modelos de encaminhamento pronto para atendimento fonoaudiólogo, é ele que tem o domínio, a expertise de fazer esse trabalho de oralidade. A escrita para esse surdo, não se preocupe, provavelmente esse aluno vai ter muita dificuldade na escrita, isso é comum, mas a escrita para ele funciona como segunda língua, então não vai ser possível, na maioria dos casos, você atingir com esse aluno o mesmo nível de escrita dos demais alunos. Mas por quê? Isso aí já é uma discussão antiga, depois eu posso até fazer um debate sobre isso com vocês, mas o português para essa pessoa vai ser a segunda língua, tá bom? A leitura para esse sujeito, como ele não tem perfeitamente a oralidade, é meio difícil de você fazer a avaliação. Mas você pode avaliar a leitura através da maneira como essa pessoa se expressa após ler um texto. Você pode utilizar também de uma parceria com o intérprete de Libras dessa criança para ver se essa criança está conseguindo decodificar a linguagem escrita e transformá-la em língua de sinais. Existem outros métodos também, mas eles vão sempre partir o quê? Da visualidade. Então, pessoal, para pessoas surdas em sala de aula, você não vai trabalhar a oralidade como você trabalha com os outros alunos, porque a gente já tem o nosso profissional fonoaudiólogo que tem a expertise para desenvolver esse tipo de trabalho. A escrita vai ser a segunda língua,
da criança, e a primeira língua dela vai ser a língua de sinais. A leitura e interpretação de texto são trabalhados com base na Libras, que é a primeira língua da criança. A pessoa com surdez, ela vai apresentar sim acentuada dificuldade na língua portuguesa nas 3 modalidades. É importante que ela então tenha essa língua portuguesa sendo trabalhada também na sala de atendimento educacional especializado, na sala de AEE. Se você quiser ter mais informações sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo o decreto 5626, que fala justamente dessa questão, tá bom? Numa outra live, a gente aprofunda nesses sujeitos que eu estou discutindo. Então, o método de trabalho, você vai desenvolver o método de trabalho com esse sujeito, vão ter técnicas que giram em torno de textos e visuais com uso abundante de imagem, também a questão da semiótica, ou seja, você vai traduzir materiais escritos para a linguagem visual. Então, eu vou trabalhar sobre o teatro, eu tenho um texto sobre o teatro, eu posso traduzir isso através de um vídeo do Charlie Chaplin. Olha só, vai contemplar o meu aluno, vai contemplar os outros também. Utilizar o uso abundante da linguagem corporal e o uso da Libras como primeira língua de aprendizado. Aí é uma subversão na lógica. Você está tão preocupado no FTM de língua portuguesa que às vezes você se depara com alunos de minoria linguística, até alunos indígenas, tão comum aqui em Altamira, correto? Que essa lógica ela é subvertida, ela é invertida, porque deve-se valorizar muito a língua materna do sujeito. Tá? Tranquilo? Vamos pensar então, deficiente auditivo e surdo, em comum eles vão ter a necessidade do canal visual, eles vão necessitar frequentar a sala de AE para o aprendizado particular de língua portuguesa na modalidade escrita e na leitura. A oralidade envolve elementos muito técnicos de atribuição de quem? Do fonoaudiólogo. Então, sobre orientação do fonoaudiólogo é que os trabalhos baseados na oralidade são desenvolvidos. Vamos agora ir para um outro grupo de deficiência, deficiência visual. E aí a gente tem que discutir de novo a oralidade, a escrita e a leitura. Olha, atenção, deficiência visual, gente, ela também vai ter suas subdivisões. Essas deficiências têm muitas subdivisões, tá? Numa outra disciplina a gente pode tratar mais disso. Mas aí a gente vai ter o aluno que tem a baixa visão, a visão subnormal. Aí eu vou dizer de novo, sabe aquele parente teu mais velho que volta e meia não consegue ver uma coisa que está muito na frente dele? Talvez ele tenha uma deficiência visual que envolva uma visão subnormal ou uma baixa visão. E a outra subdivisão é a cegueira, que é o popularmente não ver, entendeu? Mas também tem termos mais técnicos para tratar disso, de maneira mais técnica de explicar, mas basicamente preocupe-se em entender que seu aluno, se ele tem uma deficiência visual, ele tem uma baixa visão ou a visão subnormal ou ele tem a cegueira. Para esse aluno com baixa visão, você vai utilizar no método de trabalho com esse aluno. Pode ser um método fônico, sim, pode ser um método global, mas você discutirá técnicas que envolvam, por exemplo, a alfabetização de letras em relevo, imagens e textos ampliados se ele tiver baixa visão ou visão subnormal. Se ele for cego, ele vai ter que trabalhar com imagens também com relevo. Lembra que eu sempre estou pedindo para vocês baixarem o aplicativo de leitura automática? Então, e se eu disser para vocês que foi um cego que me ensinou a utilizar esses recursos e eu os utilizo hoje no meu fazer pedagógico? Pois você vai ter que trabalhar com leitores de texto automático no seu celular, no celular dele, no computador, tá bom? E recursos óticos como lupa digital, enfim, uma série de elementos. Também vou deixar depois na descrição do vídeo alguns materiais extras para que vocês possam se aprofundar caso vocês tenham interesse.
O método de trabalho com os cegos é a alfabetização em letras com relevo, o uso do braille também, que é uma tecnologia muito importante para a pessoa cega, audiodescrição de imagens, leitor de textos automáticos para computador e celular. Note que o deficiente visual, quando ele se divide em baixa visão e visão subnormal e a cegueira, eles vão diferenciar muito pouco, e um dos determinantes é o braille, que é de maior necessidade para quem é cego. O cego e o baixa visão, eles necessitam então muito de serem estimulados neles o canal auditivo, então um método fônico seria muito interessante para esses sujeitos. Eles têm uma pedagogia tátil, do toque, de reconhecer pelo sentido tátil as coisas, isso vai facilitar. E eles necessitam também frequentar a sala de AE para o aprendizado particular de língua portuguesa em todas as suas modalidades. Então, se você pega um aluno que tem deficiência auditiva, você não estimula o auditivo. Se você pega um aluno com deficiência visual, você não estimula tanto o visual, mas o tátil. Note que é praticamente uma inversão. E isso vai recorrer no tipo de método que você vai utilizar. Aí eu volto a dizer para vocês, como eu disse no primeiro vídeo, gente, tem como padronizar um único método de ensino? Você concorda com o secretário de Educação que, ao invés de estimular e valorizar nossos teóricos, faz denegrir a imagem deles, dizer que o método X não presta, que tem que utilizar assim, é só o método Y? Cuidado, eu não gostaria nunca de ser um professor vitimizado por panfletarismos e partidarismos bobos, sabe? Que quer diminuir a construção metodológica que ao longo dos anos nossos teóricos brasileiros vêm estruturando, tá bom? Então, olha, dei 2 deficiências aí para vocês, se vocês veem que o método não pode ser o mesmo. Então, se você é um professor que conhece e domina apenas um método, quando você pegar qualquer aluno com deficiência, provavelmente você vai ter mais dificuldade de trabalhar com esse aluno. O professor que sabe o que é multiletramento, o que é um método mais sistemático, baseado na questão fônica, ou um professor que trabalhe mais essa questão de liberdade, discurso social, todos eles, em determinados momentos, vão ter muito impacto e importância na vida do aluno. Aí a gente vai ter, olha, eu estou explicando para vocês aqui, essas poucas deficiências, mas a gente vai ter outras deficiências, transtornos que vão impactar muito no ensino de língua portuguesa. Se eu fosse falar dessas deficiências, a gente faria um vídeo gigantesco e seria impossível a gente esgotar esse tema. Mas aí eu vou deixar para vocês algumas para vocês fazerem sua pesquisa pessoal, que é, por exemplo, a dislexia, deficiência intelectual, autismo e algum tipo de deficiência de interação social, tá bom? Lembrando que o que vai diferenciar o seu trabalho enquanto professor, quando você chocar com esses alunos com deficiência, quando você tiver que trabalhar com eles na sala de aula, é a diversidade de métodos que você conhece para sempre contornar essas dificuldades. Aí lembrando novamente, já está quase que nos últimos vídeos, então espero que vocês já estejam utilizando os conversores de voz em texto e já estejam utilizando os aplicativos de leitura automática, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos e postem aí nos comentários sugestões de novos vídeos para nós discutirmos.